Quem quer fazer a prece? Você faz, Jane? Faço. Graças a Deus, Jesus amado, queridos amigos espirituais que conosco buscamos compreender, aprender, recordar, enfim, o Evangelho de Jesus à luz da doutrina. E é uma tarde que já faz parte da nossa vida, essa existência. Então, nós agradecemos o amparo, agradecemos a nossa querida Adriana, que vem trazendo conhecimento para nós, a todos que participam. Então, é uma tarde feliz, realmente. Então, por tudo isso, nós agradecemos e pedimos também que aquelas irmãs, aqueles irmãos que não puderam estar aqui hoje, também sejam envolvidos por essas vibrações amorosas e que recebam todas essas vibrações de luz que uma reunião de estudo pode trazer. Graças a Deus. Bom, a mim coube o capítulo 22, cujo título é Não separeis o que Deus juntou. Nesse capítulo acontecem duas coisas diferentes que eu observei dos demais capítulos do Evangelho. Isso é só para deixar uma pulguinha atrás da orelha de cada um, porque eu achei isso, no mínimo, curioso. Nesse capítulo, Kardec se restringe à fala do Cristo e não há comentários dos espíritos. Nos outros capítulos todos a gente tem a fala do Cristo, tem muitos comentários de Kardec, tem vários espíritos que falam sobre os assuntos. Nesse capítulo, não. Aí eu me pergunto, será que eles acham a espiritualidade, né? Que esse é um problema mais nosso do que deles? Talvez tenham deixado que cada um de nós reflitemos, né, sobre a natureza das nossas uniões. Bom, esse capítulo ele traz dois tópicos básicos: a indissolubilidade do casamento e o divórcio. Antes da gente começar propriamente no capítulo, algumas coisas precisam ser vistas, tá? Por exemplo, a fala de Jesus, quando a gente vai ler, a gente precisa lembrar que Jesus não vivia no Brasil do século XXI, para início de conversa. Os elementos da sua narrativa estão presentes cultural, linguística e temporalmente na Palestina de mais de 2000 anos atrás. Então, por isso, eu fiz questão de abrir esse estudo com um pequeno trecho que tem na introdução do Evangelho, que diz o seguinte: para bem se compreenderem algumas passagens dos Evangelhos, necessário se faz conhecer o valor de muitas palavras neles frequentemente empregadas e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época. Já não tendo para nós o mesmo sentido, essas palavras foram com frequência mal interpretadas, causando isso uma espécie de incerteza. A inteligência da significação delas explica, ao demais, o verdadeiro sentido de certas máximas que, à primeira vista, parecem singulares. Isso está lá na introdução, em Notícias Históricas. Tá?
Então, nós estamos diante de uma fala singular do Cristo, né? Não separeis o que Deus juntou. Vamos ler, então, para a gente refletir, o texto que Allan Kardec separou do Evangelho de Mateus para iniciar o capítulo. É o encontro de Jesus com os fariseus, aqueles que eram os doutores da lei. Lá está escrito o seguinte: os fariseus vieram também a ele para tentá-lo, dizendo-lhe: é permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? Ele lhes respondeu: não haveis lido que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e que foi dito: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois senão uma só carne? Assim, eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Mas, por que, pois, disseram-lhe os fariseus, né? Moisés ordenou que se desse à mulher uma carta de separação e que fosse devolvida. Ele lhes respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres, mas isso não foi desde o princípio. Também vos declaro que todo aquele que devolve sua mulher, se não for em caso de adultério e esposa outra, comete adultério. E que aquele que esposa a que um outro devolveu, também comete adultério. Essa narrativa, a princípio, parece pressupor uma imposição da divindade em relação às nossas uniões, né? A primeira vez que a gente lê, a gente fala, bom, escolheu um companheiro para se unir, já era, não existe a possibilidade de ter que ficar amarrado a ele para o resto da existência. Mas a gente tem que ter cuidado, volta a destacar, e não ler as falas de Jesus com os elementos constituídos da atualidade, com os nossos preconceitos, nossas visões atuais, enfim, em outro contexto totalmente diferente, né? A gente percebe que, por essa fala, era comum na época o divórcio, mas não por qualquer motivo, né? Jesus deixa claro o único motivo que era permitido devolver a mulher. Antes de prosseguirmos na leitura do capítulo do Evangelho, a gente precisa comentar outras coisas também, para facilitar a nossa compreensão. Qual é o tema central desse capítulo? O casamento, certo? Se fala sobre o casamento, sobre o divórcio, sobre após o casamento. Mas a gente vai dar uma olhadinha no pré-casamento. Antes do casamento, o que vai acontecer, né? Nós somos almas que são estranhas entre si. Fomos todos criados simples e ignorantes. Vamos voltar lá atrás, né? Nas sucessivas encarnações, com a convivência, os laços vão sendo criados. Vão se desenvolvendo graus de simpatia que se estreitam na forma do afeto, do carinho, do cuidado, até encontrarmos as construções do sacrifício, da renúncia e do amor. E assim vamos construindo esses sentimentos de eleição dos nossos parceiros. Então, no curso das encarnações, nós vamos elegendo determinadas pessoas que passam a ser nossos parceiros por predileções. Só que até isso ser construído, encontramos uma série de dificuldades no caminho, em função das impulsividades que nós trazemos ainda, as nossas paixões. Com isso, construímos relações afetivas que nem sempre são saudáveis. Até que o amor seja a expressão dos nossos sentimentos, nós já vivemos muitas experiências, já cometemos muitas bobagens, muitos erros. Por isso, trazemos um histórico na nossa área afetiva como se fôssemos almas torturadas nessa área, na área da afetividade. Só de curiosidade, a área responsável pela nossa afetividade fica nesse pedacinho do nosso cérebro aí, que é o lobo temporal. É o lobo cerebral
que tem várias conexões com o sistema límbico. O sistema límbico é aquele das emoções primitivas, ele fica no cérebro mais antigo, conhecido como cérebro reptiliano. Então, é onde fica a ira, o desejo, a fome, as emoções primárias. Tá? E esse pedacinho do cérebro, que é relativamente recente, é o que tem ligação com o sistema límbico. Então, ele é que responde pelos nossos comportamentos. Então, ele tem uma grande responsabilidade nos processos relacionados às nossas emoções e nossa memória. Tá? Isso aí eu trouxe para quê? Para a gente ver como é recente isso. Tá? Então, a gente começou lá, eu dei uma passada correndo desde a nossa formação, vamos dizer assim, como espíritos simples e ignorantes, a gente vem vindo, vem criando laços, inicialmente aquela coisa instintiva, guiado mais pelas paixões, e a partir de um determinado momento da nossa evolução enquanto espíritos, é formado essa região do cérebro responsável pela nossa consciência, responsável não pelas emoções, mas em como lidar com as emoções. Tá? Então, exatamente por a gente ser entidade que reencarna e não sabermos nos expressarmos corretamente na área do afeto, na maioria das vezes construímos relações que não são saudáveis, e isso produz nos espíritos muita dor. Por isso, é possível que alguém reencarne e não tenha ninguém para dividir a existência. Isso pode acontecer por expiação. Por exemplo, teve sentimento muito conturbado no passado e nasce para reorganizar as emoções. Geralmente, a gente nasce, quando vem com esse tipo de expiação, a gente nasce com características físicas ou mentais que dificultam encontrar um parceiro. É tipo, fiz muita bobagem na área do afeto e agora eu vou ter que ficar sozinho. Também pode vir para viver essa nova experiência sozinho como prova. Eu escolhi isso no meu planejamento reencarnatório. E ainda existe um outro motivo também para não encontrar nenhum companheiro, que é missão. Renasce para viver sozinho por conta de uma tarefa que ele tem que desenvolver, se dedicar somente àquilo. Os grandes missionários que passaram aqui pela Terra, da nossa época, todos eles eram sozinhos. E ainda temos um que né, Divaldo Franco, a Madre Teresa não casou, Gandhi até tinha mulher, mas a maioria dos missionários, eles têm essa missão, alguma coisa grande que não vai poder se dedicar a construir uma família. Tá? Então, também vem como missão. Mas vamos pensar um pouco, a gente que estuda já há um tempo a doutrina espírita, será que isso é um determinismo? Não, né? Por que não é um Acho que não, determinismo? porque eu acho que o Fala. livre-arbítrio sempre atua, né? Ele aí. E Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Então, ainda que exista uma programação, frequentemente não a cumprimos. Mas de forma mais numerosa, isso a gente estava dando exemplo daqueles que vêm já com essa programação de não casarem, vamos dizer assim, seja por esses 3 motivos ou não. Agora, de forma mais numerosa, existem os que nascem para se casar. Segundo Martins Peralva, na obra Estudando a Mediunidade, existem 5 motivos para que as pessoas se casem. Acidentais. Como Emmanuel chama esses casamentos acidentais, ocorrem entre almas primárias, tá? No livro Vida e Sexo. É o casamento não previsto. Casam-se por impulsos na área genésica, que fazem com que busquem parceiros sem que haja uma sintonia de ideias marcadas em outras existências corporais. Os casamentos provacionais é de razoável frequência, tá? Mas é de razoável, mas ainda é o que predomina na Terra, os casamentos provacionais. É um reencontro de almas para reajustes necessários à evolução de ambos. Os casamentos sacrificiais, esses têm menor frequência, mas também ocorrem na Terra. Um se ergueu, mas o outro não. E aí esse que ama se sacrifica por amor, juntando-se àquela alma difícil a fim de reerguê-la.
Os casamentos afins, ambos estão bem, em harmonia, e existem problemas, mas não em relação ao relacionamento deles, mas outros de fora, filhos, dinheiro, mas o casal é afim. Então, eles seguem juntos. E os casamentos transcendentais, que Martim Peralva diz que reencarnam não pelo casamento em si, mas pela obra que devem realizar juntos. Para além da relação, existe um trabalho em prol de algo muito maior. E o exemplo maior disso foi Maria e José. Então, como já dissemos, planejamento reencarnatório não é destino. Não existe destino. Somos responsáveis pelas escolhas que fazemos e caminhos que escolhemos. Aos espíritos encarnados existe um planejamento reencarnatório construído pela espiritualidade maior, com possibilidades de experiências que podem ser mais ricas para as atuais necessidades da criatura. Porém, é escolha, seguir ou não, né? Lembremos do nosso livre-arbítrio. Então, eu posso vir para casar e não casar, eu posso vir para não casar e casar, eu posso vir para casar e não casar, posso vir para casar com uma pessoa e casar com outra, posso casar e não vir para casar e não casar. Enfim, as combinações são as mais variadas possíveis por conta do nosso livre-arbítrio. Tá? Isso tudo para entrarmos na discussão de hoje, que é sobre o após do casamento. Então, por que eu quis trazer isso? Para a gente, lá na frente, entender o que significa não separeis o que Deus uniu. Será que todas as uniões que a gente tem ainda nesse planeta foi Deus que uniu? Porque quando a gente lê, a gente tem a impressão que é uma imposição, né? Casou, muita gente pensa assim, né? Casou, não pode, Deus abençoou aquela união, não pode mais separar. Mas não é por aí, né? Porque Não. a gente viu o que nós vimos? Espera aí que eu vou admitir a constância. O que a gente viu? Que, olha a quantidade de uniões perturbadas ainda e feitas por outros motivos que não o amor, né? Então, essas duas coisas são importantes. Vou bater nisso de novo. Não ler as palavras de Jesus como se fossem ditas hoje, agora e aqui no Brasil, e lembrar do nosso processo de evolução no campo da afetividade. Então, são coisas chaves para a gente entender esse capítulo. Então, vamos seguir, vamos voltar agora para o Evangelho. Imutável só há o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas, e nenhum onde não hajam, com o tempo, sofrido mudanças. Né? Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país e em dada época é adultério noutro país e noutra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por costumes as necessidades, tem os costumes e as necessidades locais. Assim, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único que é legítimo. Em outros, a gente vai ter a necessidade que, além do casamento religioso, tenha o casamento civil. E, em outros, só o casamento civil basta. Então, no casamento, tem relativo à lei divina material. Qual é a lei divina no sentido material? A união do sexo para a substituição dos seres que morrem. E relativo à lei moral, é a união dos sexos que deve ser regida pela lei do amor, para que haja afeição mútua. O nosso grande objetivo não é, finalmente, lá na frente, o mandamento maior não é
amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o nosso treinamento é esse. A gente vai tendo relacionamentos, entendeu? E vai aprendendo a desenvolver esse afeto. Na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres, isso voltando lá para o Evangelho. A outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, que é a lei do amor, como está aí nesse slide. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos lhes transmitisse os filhos, e que fossem dois, e não um, somente a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? De modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, a mais das vezes, essa afeição é rompida. O de que se cogita não é da satisfação do coração, e sim da do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Infelizmente, a maioria das uniões ainda tem interesse material. E quando a gente fala em interesse material, é isso tudo aqui, não é só se a pessoa tem dinheiro ou não. É status, é vaidade, é porque a pessoa é famosa, ou porque, enfim, é porque a pessoa tem algum poder, ou que quer sair de casa, acha que vai melhorar, quer ficar sozinho, enfim, vários motivos longe ainda da lei do amor, né? Então, você tem as leis sobre as uniões dos seres, né? As leis humanas, leis civis, que são variáveis, são uma exigência da civilização, regulam as relações sociais e os interesses das famílias. E as leis divinas, que são leis da natureza invariáveis, são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. É a lei divina material, que a gente viu, da união dos sexos, e a lei divina moral. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraiam, podem suprir a lei do amor, se esta não preside a união, resultando frequentemente separarem-se por si mesmos os que à força se uniram. Torna-se um perjúrio se pronunciado como fórmula banal o juramento feito ao pé do altar. Daí as uniões infelizes, que acabam tornando-se criminosas, dupla desgraça que se evitaria ao estabelecerem-se as condições do matrimônio se não abstraísse da única que a sanciona aos olhos de Deus, a lei de amor. Ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei imutável dos homens. Viu agora por que eu fiz aquele preâmbulo todo para a gente entrar nesse capítulo? Compreendamos que, além da união dos sexos, deve haver a união de almas, a afinidade espiritual, o cumprimento da lei do amor, quando os dois farão uma só carne. Aí, então, justifica-se a recomendação de Jesus. Não separeis o que Deus juntou. Nós vamos ver no Livro dos Espíritos algumas questões falando sobre as uniões. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais. Então, também não é para abolir os casamentos. O casamento é um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos, embora nas mais diversas condições, como a gente viu também no Evangelho, né? Na questão 697, Kardec pergunta aos espíritos, a indissolubilidade absoluta do casamento está na lei natural ou somente na lei humana? Já respondemos lendo o Evangelho, né? É uma lei humana, muito contrária à lei natural, mas os homens podem mudar suas leis, só as da natureza são imutáveis. Então, lá no item 4 do Evangelho, nós vamos ver. Será, então, supérflua a lei civil e dever-se-á volver aos casamentos segundo a natureza? Não, de certo. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências de cada civilização. Por isso é útil, necessária, mas variável.
deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina promanam dos prejuízos e não da lei civil. Né? Esses prejuízos, se bem ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. Desaparecerão com o progresso moral, que por fim abrirá os olhos dos homens para os males sem conto, as faltas, mesmo os crimes que decorrem das uniões contraídas com vistas unicamente nos interesses materiais. Temos visto muita desgraça com relação a esse tipo de união, né? Um dia perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral. Se encadear um ao outro dois seres que não podem viver juntos, se restituir-lhes a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. Na questão 940, Kardec indaga aos espíritos: a falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos não é igualmente uma fonte de sofrimentos, tanto mais amarga quanto envenena toda a existência? A resposta dos espíritos: muito amarga, de fato, mas é uma dessas infelicidades de que, na maioria das vezes, sois a primeira causa. Em primeiro lugar, as vossas leis são erradas, pois acreditais que Deus vos obriga a viver com aqueles que vos desagradam. Depois, nessas uniões, procurais quase sempre mais a satisfação do vosso orgulho e da vossa ambição do que a felicidade de uma afeição mútua. E sofreis, então, a consequência dos vossos preconceitos. E assim, depois dessa questão, nós vamos entrar no item 5 deste capítulo, que fala sobre o divórcio. O divórcio é lei humana, que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Isso é um fato, né? Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se fosse contrário a essa lei, a própria Igreja seria obrigada a considerar prevaricadores aqueles de seus chefes que, por autoridade própria e em nome da religião, hão imposto o divórcio em mais de uma ocasião. E dupla seria aí a prevaricação, porque, nesses casos, o divórcio há objetivado unicamente interesses materiais e não a satisfação da lei de amor. Isso está lá no item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas atentemos bem o que recomenda Emmanuel no capítulo sobre o divórcio do livro Vida e Sexo. Explica o benfeitor espiritual que, partindo do princípio de que não existem uniões conjugais ao acaso, o divórcio, a rigor, não deve ser facilitado entre as criaturas. É aí, nos laços matrimoniais, que se operam burilamentos e reconciliações endereçados à precisa sublimação da alma. O casamento será sempre um instituto benemérito, acolhendo no limiar as flores de alegria e esperança, aqueles que a vida aguarda para o trabalho do seu próprio aperfeiçoamento e perpetuação. Ocorre, entretanto, que a sabedoria divina jamais institui princípios de violência, e o espírito, conquanto em muitas situações agrave os próprios débitos, dispõe da faculdade de interromper, recusar, modificar, discutir ou adiar transitoriamente o desempenho dos compromissos que abraça. Então, tudo é um equilíbrio, né? Não é se divorciar por qualquer motivo. Isso já estava escrito lá atrás na lei de Moisés. Naquela época, a questão era o adultério. Então, pode se divorciar somente por determinados motivos. Aqui, com outras palavras, Emmanuel já traz que sim, você pode se divorciar, isso é lícito, está aqui escrito, que pode até prejudicar se você insistir em uniões que trazem muita violência, enfim. Mas que também não deve ser facilitado, porque muitas vezes é o que a gente vê, né? As pessoas, ele é chato, vou me divorciar. Aí caso
não sei o quê, umas coisas assim, a pessoa não tem trabalho de cultivar um sentimento, de burilar, de tentar, e aí também não é legal esse tipo de coisa, né? André Luiz, no livro Ação e Reação, enfatiza que o divórcio não soluciona o problema da redenção, porque ninguém se reúne no casamento humano ou nos empreendimentos de elevação espiritual no mundo sem o vínculo do passado, e esse vínculo quase sempre significa débito do espírito ou compromisso vivo e delongado no tempo. O homem ou a mulher, desse modo, podem provocar o divórcio e obtê-lo, como sendo o menor dos piores males que lhes possa acontecer. Ainda assim, não se liberam da dívida em que se acham incursos, cabendo-lhes voltar ao pagamento respectivo tão logo seja oportuno. Então, gente, vamos agora fazer uma reflexão aqui com essa suave visão. Nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Lembram que ele disse: Moisés, pela dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres? Isso significa que, desde os tempos de Moisés, não sendo a mútua afeição o motivo único do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Mas ele acrescenta: no princípio não foi assim. Ou seja, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e o orgulho e viviam segundo a lei de Deus, as uniões fundadas na simpatia recíproca e não sobre a vaidade ou a ambição não davam motivo ao repúdio. E vai ainda mais longe, pois especifica o caso em que o repúdio pode verificar-se, o de adultério. Ora, o adultério não existe onde reina uma afeição recíproca sincera. É verdade que proíbe ao homem desposar a mulher repudiada, mas é necessário considerar os costumes e o caráter dos homens do seu tempo. A lei mosaica prescrevia a lapidação para esses casos. Querendo abolir o costume bárbaro, precisava naturalmente de estabelecer uma penalidade que encontrou na ignomínia decorrente da proibição de novo casamento. Era, de qualquer maneira, uma lei civil substituída por outra lei civil, que, por sua vez, como todas as leis dessa natureza, deviam sofrer a prova do tempo. Ao tempo de Jesus, desde longa data, vigorava entre os judeus a poligamia. Detalhe machista típico à época, beneficiava os homens. As mulheres, nem pensar. Os grandes líderes da raça, dentre eles Davi e Salomão, tiveram várias esposas e incontáveis concubinas. Eram tempos difíceis para a mulher. Não passava de escrava do homem, objeto de seus desejos. Tanto que seu amo e senhor podiam livrar-se dela quando bem entendesse. Bastava entregar-lhe uma carta de divórcio e pronto, a união estava desfeita. A questão do divórcio foi abordada por Jesus na Pérea, respondendo às indagações maliciosas dos fariseus, que, como sempre, procuravam comprometê-lo, abordando temas polêmicos. A lei mosaica facultava o repúdio. Será que Jesus ia ser condescendente com as mulheres e contrariar as escrituras? Como sempre, o mestre saiu-se com sabedoria, aproveitando o ensejo para oferecer uma nova visão sobre o casamento. Jesus eleva o casamento ao status de compromisso perante Deus, que até então era tratada como um compromisso perante os homens. Jesus deixa bem claro que o casamento é compromisso para a vida toda, e a doutrina espírita, de acordo com o pensamento de Jesus, nos mostra que a união matrimonial não é obra do acaso, que envolve compromissos assumidos na espiritualidade antes da reencarnação. Isso é um fato. Mas também nos mostra que Deus não nos obriga a viver com aqueles que nos desagradam, em uniões que nos causam sofrimento e que podem envenenar toda uma existência. Deus respeita nosso livre-arbítrio. Só temos que lembrar que toda nossa colheita será de acordo com as nossas escolhas. Por isso, eu achei muito oportuno um capítulo que eu li no livro Na Era do Espírito, capítulo 11, autores diversos, em que Francisco Xavier traz
vários comentários da espiritualidade, e Herculano Pires também comenta. O capítulo se chama Matrimônio e Divórcio, e começa com o Chico falando assim: em nossa reunião pública, o ponto oferecido à Assembleia de Amigos foi o item 4 do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. As opiniões expostas pelos comentaristas foram as mais diversas, todas elas, porém, denotando o propósito de acertarmos no bem na esfera de nossas atitudes domésticas, especialmente sobre matrimônio e divórcio. Como sempre sucede na fase terminal de nossas tarefas, o nosso caro Emmanuel escreveu a página que se intitula Casar-se. E Chico nos trouxe para aquela reunião essa página. E a mensagem de Emmanuel diz: não basta casar-se, imperioso é saber para quê. Dirás provavelmente que a resposta é óbvia, que as criaturas abraçam o matrimônio por amor. O amor, porém, reclama cultivo, e a felicidade na comunhão afetiva não é prato feito, e sim construção do dia a dia. As leis humanas casam as pessoas para que as pessoas se unam segundo as leis divinas. Se desposaste alguém que te constituiu o mais belo dos sonhos e se encontras nesse alguém o fracasso do ideal que acalentaste, é chegado o tempo de trabalhares mais intensivamente na edificação dos planos que ideaste no início. Ergueste o lar por amor, e tão só pelo amor conseguirás conservá-lo. Não será exigindo tiranicamente isso ou aquilo de quem te compartilha o teto e a existência que te desincumbirás dos compromissos a que te empenhaste. Unicamente doando a ti mesmo em apoio da esposa ou do esposo é que assegurarás a estabilidade da união em que investistes os melhores sentimentos. Se sabes que a tolerância e a bondade resolvem os problemas em pauta, a ti cabe o primeiro passo, a fim de patenteá-las na vivência comum, garantindo a harmonia doméstica. Inegavelmente, não se te nega o direito de adiar as realizações ou dilatar o prazo destinado ao resgate de certos débitos, de vez que ninguém pode aceitar a criminalidade em nome do amor. Entretanto, nos dias difíceis do lar, recorda que o divórcio é justo, mas na condição de medida articulada em última instância. E nem te esqueças de que casar-se é tarefa para todos os dias, porquanto somente da comunhão espiritual gradativa e profunda é que surgirá a integração dos cônjuges na vida permutada, de coração para coração, na qual o casamento se lança sempre para o mais alto em plenitude de amor eterno. Eu achei essa mensagem simplesmente maravilhosa. E como está distante dos casamentos atuais, né? E Herculano Pires, que, aliás, eu adoro, faz um comentário nesse mesmo capítulo que eu nem ia botar, mas achei tão inteligente, tão brilhante, que eu coloquei. Ele diz o seguinte: a lei civil do casamento, segundo lemos no item 4 do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem por fim regular as relações sociais e os interesses familiares segundo as exigências da civilização. E a seguir vem esta observação: mas nada, absolutamente nada, impede que ela seja um corolário da lei de Deus. E a lei de Deus, no caso, é a lei do amor. Quer dizer que o casamento civil deve efetuar-se por amor, e não por conveniência de qualquer espécie. A falta de conjugação dessas duas leis, a humana e a divina, é a causa principal dos fracassos no casamento. Entre os interesses que podem influir na determinação do casamento, figuram também a vaidade e a atração sexual, ambos elementos estranhos ao amor, e por isso mesmo de natureza efêmera. Em casos dessa natureza, como em vários outros, a separação se torna inevitável,
E o divórcio aparece, então, como a lei civil que serve de remédio à separação dos casais, permitindo aos pares frustrados a reconstrução do lar em bases legítimas com outros cônjuges. Um dia se perguntará, diz ainda o trecho citado, se uma cadeia indissolúvel não aumentará o número de uniões irregulares. Mas quando o lar se formou com base no amor, as decepções que podem surgir têm um remédio no próprio amor. Quem ama sabe tolerar e perdoar. As dificuldades serão superadas dia a dia pelo cultivo do amor. Basta que cada cônjuge se lembre de que as frustrações são recíprocas. O mesmo acontece com um artista na realização de sua obra. O ideal está sempre acima do real, mas o verdadeiro artista sabe disso e procura superar a sua frustração pelo esforço constante de aperfeiçoamento. O cultivo do amor é como o cultivo da arte, e quem romper um casamento de amor por simples intolerância não encontrará mais remédio para a sua solidão. Que Deus nos abençoe a todos. Amém. Amém. Espero que com essa volta ao mundo que eu dei para chegar ao Evangelho, vocês tenham compreendido, porque eu achei importante pelo seguinte, essa fala de Jesus, ela é muito contundente se a gente lê, né, pura e simplesmente, não separeis o que Deus uniu. Né? Isso já tem algumas religiões até que usam isso mesmo para quase que impedir que as pessoas se separem, né? E eu achei muito interessante essa visão, quer dizer, Deus não une pessoas que se juntam por interesses materiais, né? Eu não tinha parado para pensar nisso. Realmente é um fato. Quantas uniões a gente vê que são por N motivos, menos por amor. Né? Então, essas uniões, ainda que a gente saiba no Espiritismo que a maior parte delas tem uma certa programação, tem um vínculo, uma dívida, enfim, não são um acaso, mesmo assim, como Emmanuel pondera, né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Nem divorciar à vontade, tá chato, eu vou divorciar, ele é feio, vou divorciar, vou divorciar. Nem isso, e nem também ficar ali com aquela pessoa em sofrimento, que aí chega num limite de agressões, né? Às vezes até levam à morte, enfim, olha a carga de dívida que esse casal, no caso, vai carregar, né? Então, por isso é que não é proibido, porque o divórcio, como a gente viu aqui, ele só vai legitimar algo que já estava separado, né? Porque duas pessoas que não se amam, não se entendem, apenas coabitam, elas não estão unidas pelo amor, não estão unidas pela lei de Deus. Então, o divórcio vem só para legitimar algo que já acontecia, né? Já são duas almas que estão separadas. Então, eu achei super interessante lembrar dessa coisa do casamento, o tipo de casamento que a gente ainda tem, que ainda predomina no planeta Terra, né? Que são os provacionais, enfim. E é mais um motivo ainda, como predominam os provacionais, é mais um motivo ainda para que tudo isso que Emmanuel falou, você vê, em momento algum ele fala contra o divórcio, mas ele dá várias opções até você chegar a decidir pelo divórcio, porque isso faz parte da nossa evolução. Né? Porque às vezes a gente vê até que duas pessoas se amam. Conheço casais que se amam, mas que não conseguem coabitar no mesmo espaço. Né? Inclusive, conheço pessoas que, depois que se separam, cada um mora num canto, passam até a se relacionar melhor. Porque, realmente, de fato, a convivência é uma coisa difícil. Mas a gente tem que lembrar que isso é justamente para a gente se burilar, né? Cada um se burilar. Chega, já falei muito. Agora eu quero ouvir vocês. Ele não citou o relacionamento em relação aos filhos, né? O compromisso. Por que será, né?
Ele não cita. Porque mesmo nessas uniões acaba que surgem filhos, né? E aí, muitas vezes, E aí, muitas vezes, o casal não se separa por conta disso, né? Por causa dos filhos. Sim. Muito difícil, né? Chegar a uma conclusão nesse ponto. Oi, Jane. Oi. Oi, Adriana. Boa noite. Oi, querido. Tudo bem? Então, eu acho que no lance aí do que a Jane falou, é porque tem a felicidade, né? A felicidade do casal, a felicidade dos filhos, né? Se o casal não está bem, os filhos não vão estar bem também. Então, tipo assim, você vai criando mais ramos ainda, entendeu? Ao invés de duas pessoas infelizes, você vai ter 3, 4, 5 pessoas, como você falou, coabitando no mesmo espaço. Entendeu? Eu acho que a carga pesada eu acho muito grande, né? Talvez criando uma situação mais grave Pior, até para o futuro, né? pior. Para aquele núcleo ali, né? Que a gente sabe que, é como o Chico diz, né? Reencarnação não erra o endereço. Quer dizer, aquele núcleo ali veio para conviver e depois... Mas aí é que entra o que a gente viu ali de Emmanuel, né? Depois de se tentar tudo, entendeu? Ainda assim, o convívio está difícil, há agressões, sejam verbais ou até mesmo físicas, sei lá. Aí, obviamente, que o divórcio vai ser a única medida para não piorar, né? Para não E piorar o também, compromisso. o que está falando? Também há divórcios que os cônjuges se tornam inimigos. Aí, realmente, para os filhos, é um problema. Mas se os cônjuges forem pessoas assim mais criteriosas, mais assumindo mais seus compromissos, eles continuam amigos por causa dos filhos. Aí os filhos sentem alguma coisa, mas talvez até gostem de passar um tempo com o pai, tempo com a mãe, não é? Não, isso não causa, assim, digamos, um problema emocional, psicológico neles. Mas é difícil a gente, nesse caso dos filhos, a gente tomar uma decisão. Deve ser, né? Mas aí vai ter tanta variação, Jane, porque dependendo do que os filhos vejam também dentro de casa, tem uns que dão até graças a Deus, entendeu? Os pais terem se separado. Porque é o que a Constança falou, né? Os filhos gostam dos dois. E aí, a partir do momento que você chega num ponto em que você vê a agressão dos dois, né? Um agredindo o outro, claro que os filhos não vão gostar dessa situação, porque amam os dois. E não fica um ambiente saudável, né? Também, né? Exatamente, exatamente. Mas, eu estou dizendo, o Evangelho não fala nada sobre isso, né? Não fala sobre filhos. Mas eu acho que se falasse, ia dar muito pano para manga. Eu acho que a questão dos filhos realmente É muito tem que ser isolada, né, bem isolada. Eu acho muito específico. Nós temos a questão da missão dos pais, lá no Livro dos Espíritos. Nós temos o honrar pai e mãe dentro do Evangelho, que tem a ver com filhos. Eu acho que realmente a questão do casamento tem que ser só o casal. Não tem como o Evangelho, quer dizer, eu acho que não teria como o Evangelho falar sobre isso. Acho que isso é uma situação mais de uns anos para cá, de alguns séculos para cá, a ser mais tocada e mais vista, e até porque tem muito psicólogo aí que tem que fazer atendimento justamente, não é de hoje, a filhos de casais separados e tal. Eu acho que, quer dizer, pelo menos na minha visão, não era mesmo para ter tocado em filhos. Ainda tem a condição também... chamar muita atenção para a lei do amor, no caso, para o amor, para a união que Deus quer que seja, e aquela que você vai passar percalços e vai ter que passar por eles. Ponto final. Fala, Janinha.
Cadê a Lelinha? Olha lá. A Lelinha hoje está só observando. A Doroti, que é a mais jovenzinha ali, Doroti. Como é o nosso... A gente sabe, essa questão dos filhos é muito complicada, né? Muito complicado. E eu acho que a preocupação maior é tanto do marido como da esposa, é de não usar os filhos para atingir o outro, para prejudicar o outro, que é o que a gente mais vê, a alienação parental. Todo mundo faz isso. Todo mundo. É impressionante. E uma coisa que eu acho que devíamos se preocupar mais, que geralmente nessa briga, porque assim, a separação no início sempre é muito difícil. Eu falo porque eu tenho irmãs separadas, tenho uma cunhada separada, mas hoje, graças a Deus, meus ex-cunhados sempre tiveram uma convivência muito boa. Inclusive, um deles é padrinho da Camila e de consagração da Clara, e sempre foi muito presente. Mas ele, com a minha irmã, depois, no início não, sempre foi muito conturbado, mas eles souberam viver separados em benefício dos filhos também, que tem 3 filhos. Então, eu sempre vi isso aqui na minha família. Mas eu já vi casos do marido e da mulher não se falarem mais, e aí, nesse caso, os filhos sofrem muito, porque acaba que, às vezes, eles tomam partido, ou de um ou de outro. Ficam divididos, ficam divididos. Porque amam os dois. E aí é complicado, ainda mais quando são pequenos. Sim. Porque eles não entendem por que o papai não mora mais com a mamãe, por que eu só vejo meu pai de vez em quando. É complicado. E aí, quando vem uma segunda núpcia, né, se esse novo marido ou nova esposa aceita o filho do primeiro casamento, são relações muito complicadas. Para colocar tudo isso no Evangelho ia dar muito trabalho, gente. Ia dar muito trabalho, não. Talvez fosse até impossível, né? Não, eu acho que sim, que agora eu volto lá ao início, a primeira coisa que eu falei, esse capítulo é o único e que não tem comentário nenhum de espírito. Tipo assim, esse problema aí é de vocês estão enrolados, se virem aí. Não, mas veja bem. Muitas complicações a serem assim, pensadas, questionadas, né? É muito complicado. Mas, realmente, viver uma relação que não tem respeito nenhum, que um não suporta mais o outro, é impossível viver junto. Então, aí a gente vê tantos casos de feminicídio, tantas desgraças acontecendo, de pai matar a mãe e os filhos. Realmente, aí nesse caso, não tem como. O divórcio é a melhor opção. Mas, como Emmanuel disse, é a última solução, né? Sim. E eu quero colocar só um adendo com relação a filhos. Talvez a gente esteja esquecendo também da programação reencarnatória desses filhos. Eu tinha pensado nisso. Eu até ia falar, mas outra pessoa começou... Não é porque... Gente, todo mundo tem... Quer dizer, a maioria tem programação reencarnatória. Não acho que seja geral isso, mas eles também têm. Então, eles vão cair numa família que eles precisam ter. Que não é como o Emmanuel sempre diz, a gente cai na família que a gente precisa. Sim. Eu acho que é meio por aí. E, às vezes, o filho até vem com condições de, se não conseguir unir, conseguir, pelo menos, que eles se aceitem um ao outro, né? Ou então conseguir separar de vez. Né? É o quê? Ou então os filhos vêm para conseguir separar de vez. Vai saber. Mas é o que acontece mesmo. Mas a Tereza está afiada, está vendo hoje? Olha. Mas é verdade. Não, isso porque eu ainda não fiz a declaração de que eu sou uma pessoa que me casei 3 vezes acidentalmente, segundo o conceito da Adriana.
Não, meu não, do Martins Peralva, por Não, do favor. Martins Peralva. Não me comprometa. A Foram Adriana é 3 logo casamentos Cezinho, de responsabilidade. acidentais. E sou muito feliz, não tive problemas, sempre fui amiga dos ex-maridos, tudo belo e pacífico. Pois é, mas depende muito da pessoa. É o que vocês Gente, falaram, tem é tanta muito variável que, complicado. nossa, é muito complicado. Os espíritos resolveram, ó, então vocês, cada um... Por isso que eles não tem deram aí- pitaco nenhum, entendeu? Mas por que, de repente, eu tive vontade de botar aquele negócio do cérebro? Para a gente ver que, realmente, nós ainda somos muito, muito infantes na área afetiva, entendeu? Por isso essas confusões, essas 1000 opções, essas 1000 coisas que podem acontecer, por isso que fica confuso da gente falar, porque é como ele diz, né? Como diz Jesus, no início não era assim. Por quê? Porque não havia orgulho, não havia vaidade, né? A partir do momento que a gente ganha consciência e sai do paraíso, né? Que é simbolicamente a história de Adão e Eva, né? A partir do momento que a gente ganha o conhecimento, ganha o livre-arbítrio, aí você vai começar a trabalhar isso, aí entra o orgulho, entra a vaidade, aí começa você a meter o pé pelas mãos, aí tem os instintos. Quanta gente não se casa ainda por atração física, ou enfim. Então, até que a gente consiga viver na lei de amor, que não por acaso é a última listada das leis morais, entendeu? É o cume da montanha, da falta pra caramba a gente subir, entendeu? Até lá vai ser isso, é cabeçada aqui, aí na próxima aquele que você detestou vem como seu filho para você aprender a amar, e aí vai, aí começa aquela salada toda, por isso que a questão é a gente tentar. O próprio Martins Peralva tinha... Não, Martins Peralva não, aquele que era engraçado, Simonetti. Ele brincava a beça, né? Dizendo, olha, depois vai ter que aturar mais 50 anos na próxima, é melhor resolver logo. Aliás, o Simonetti tem sobre casamento, tem um livro, não sei se alguém já leu, Plano B. O rapaz não se casa com aquela para quem eles firmaram a programação reencarnatória, há um desvio, mas depois eles se reencontram. É Plano B, é um romance do Simonetti fantástico. A gente vê muito esses casos também, né? Pessoas que se reencontram. Às vezes aparecem uns assim com 90 e tantos anos, tão engraçadinho, falam, nossa, gente, isso que é esperança, né? Quer dizer, os dois tiveram uma vida enorme, né? E aí lá com 90 e tantos se reencontram, uma grande paixão da adolescência. Muito engraçado isso. Eu acho lindo. Mas isso é o amor que não terminou mesmo, né? Exatamente. Eu tive uma tia que ela conheceu um rapaz assim, na adolescência, só que eles não se casaram. Foi o primeiro, vamos dizer, o primeiro amor da vida dela. Cada um casou, teve filho, tudo, os dois ficaram viúvos e se reencontraram com 70 anos e resolveram casar. Olha aí. Tá vendo? Cada um cumpriu sua missão, né? Devem ter ajudado bastante aos respectivos que conviveram com eles. É verdade. Mas realmente na verdade, esse assunto daria o ano inteiro a gente discutindo, porque... Nossa, com certeza, que é muita variável, muita variação, muita... E depois que a gente descobriu o egoísmo e a gente acha que a gente é dono do outro, né? Essa questão da posse, eu acho que é o grande problema de tantos crimes, de tantos conflitos familiares, porque a gente acha que o companheiro é nosso, né? E não tem essa visão do amor universal, desse amor que é o amor divino, né? Sim. E aí a gente, o que você falou, do orgulho, da vaidade, mas principalmente do egoísmo. Isso aí lembra aquela história da Pipe da Flor, né? Né, Dorotinha? Né? Exatamente. Uma parábola, né, digamos assim. A Pipe da Flor. Se vocês puderem, leiam. Se eu souber onde é que eles estão, eu até vou lá. É muito interessante. A Pipe da Flor, mas vou procurar. Tem inclusive uma palestra da Dalva, esqueci o sobrenome dela,
que ela descreve bem essa parábola aí, mas há mais de 10 anos que eu vi essa palestra. É muito antiga. É muito antiga. A Jones fez uma vez, há séculos atrás, no ESG, um encontro. Não foi? Mas é muito legal. No século passado. Foi literalmente. Literalmente. Chamou de velha, Jane. Eu brigava com ela. Adriana Dorothy, você me defende, pelo amor de Deus. Olha só, se eu estava na palestra, eu não chamei só ela de velha, entendeu? Mas tudo bem. Mas é complicado. Mas vocês procurem. Se vocês colocarem lá no Google, a Pipa e a Flor, aparece várias. É essa que é do Rubem Alves? Sabe o que eu descobri, gente? Que tal de casamento é um negócio muito mais complicado do que eu já pensei até hoje. Olha, é muito complicado isso, é muita coisa envolvida, né? Muita coisa envolvida. Qualquer união, né? Seja profissional, conviver. É difícil, né? Conviver é sempre difícil. Muito difícil. Conviver, né? É um negócio muito complicado. Os meus foram provacionais. Né? Realmente. Olha, eu vou te contar. Olha aí, eu puxei a confissão, agora vai todo mundo confessar aí. Não, mas eu acho que as pessoas, pelo menos os mais velhos aqui, já conhecem as minhas histórias, sabem que o meu casamento foi provacionais. Um durou 3 anos, o outro durou quase 30, mas tudo provacional. Eu ainda estou no rudimentar. Os meus foram acidentais, muito rudimentares. Pois é, o meu não, provacional, porque era cada coisa que eu tinha que administrar e que eu realmente não tive competência para levar o negócio à frente. Hoje está tudo classificado, violência moral, violência isso, violência aquilo. Quer dizer, eu não tive muita tolerância para tal de violência moral, não me desrespeito, sabe? Não tive. O primeiro casamento durou 3 anos e a duras penas. Porque eu achei que, quando eu casei, que eu troquei 6 por meia dúzia. Eu casei achando que vou sair de uma situação para viver uma situação muito melhor. Pelo amor de Deus, vou sair dessa casa, sabe? Foi mais ou menos por aí o primeiro casamento. Agora, vê só. E o segundo foi aquelas paixões devassadas, aquela coisa maluca, que realmente até durou muito tempo, mas não vou dizer tapas e beijos, porque não havia violência física, mas era muito, como é que se diz, 2 pessoas de gênio muito fortes. Então, a gente se desentendia com muita facilidade. Né? Eu, embora tentasse, já fui entrando para a doutrina, embora eu tentasse contornar situações, ser mais compreensiva, ser isso, ser aquilo, mas acontece que o gênio não deixava. De vez em quando dava uma destrambelhação, pronto, acabou a tolerância, acabou a paciência, aí volta tudo a estaca zero. Daqui a um pouco volta aos bolos, daqui a um pouco destrambelha tudo de novo. E foi assim até ele desencarnar. Mas, quer dizer, para mim... Depende muito, né, qual seja a causa, a pessoa se tem a tendência mais harmoniosa, ou se quer se impor a outra. Eu acho que esse convívio aparece muita verdade. E as verdades não são aceitas com o passar dos anos. Cada um se exprime como é realmente a verdade. O que antes esconde e depois quer deixar extravasar, aí não dá nada. Aí não dá certo. Verdade, Lélia. Não é? A Lelinha fala, Acontece muito. É a famosa convivência, né?
E também, às Acontece vezes, muito. as pessoas se casam sem se conhecerem. Sim. Depois que vou conhecer o outro, aí não gosta do que está encontrando, porque ela projetou um. É porque tem aquela Uma coisa fase, principalmente diferente. quando você tem aquela fase da paixão, a paixão, a gente fala isso desde criança, que a paixão cega, mas é um fato, entendeu? É um A paixão fato. cega, realmente. E quando você É. está apaixonado, você não quer ver o defeito do outro. É. O outro é maravilhoso, entendeu? Sob todos os certeza. aspectos. Vai E aí, com o melhorar passar, depois, ele realmente ele faz isso, mas isso aí passa. Depois eu dou um jeito. Ninguém dá jeito em ninguém, entendeu? Ninguém dá jeito em ninguém. A pessoa é o que é e acabou, entendeu? A menos que essa pessoa queira mudar, mas. E aí você projeta, né? Você cria expectativas. Aí quando começa ali o dia a dia, né? Acordar com bafo, remela, vai no banheiro, enfim, aquele troço, aí começa as implicâncias, mas é E, quanta gente. Adriana, num dos textos que você leu, que eu não me lembro qual, fala da importância de cultivar esse amor, né? Porque hoje eu até falei isso lá nas damas, que a gente são uns pequenos feitos, né? Pequenas ações, isso em relação ao companheiro, aos filhos, a quem seja com a gente, com quem a gente convive. amigos, É a questão do carinho. Eu sei que magoei Glória, qualquer dia eu vou chamar ela para a gente se encontrar, Bater perna na Tijuca. né? Mas a gente Fofoceiras da Tijuca. A gente precisa ter esse cuidado. Eu ainda brinquei lá com o casal, porque o Luiz me levou para cortar o cabelo e me pegou, mas em nenhum momento não falou nada do cabelo. Aí eu falei, eu cortei o cabelo, eu sei. Eu falei, um elogio era bom, ou então não gostei. Então, são coisinhas que a gente tem que ir cultivando. Está assistindo televisão, dá a mão, fica juntinho, porque não custa, é uma rosa, é uma caneta, não precisa ser um presente caro, um carinho. Isso é importante. Uma conversa, porque não adianta só brigar, é colocar o que você sente. Eu sempre fui muito de conversar, muito. E já me falaram uma vez isso, né? Até quando minha irmã se separou, falaram assim, você tem o hábito de conversar sempre, se você gostou, se você não gostou. Eu chego até a ser chata. E é o que a gente falou, a Adriana falou, a gente cria uma expectativa e a gente não consegue mudar o outro. O outro é o que é. Ele vai nos dar o que ele tem condição de nos dar. E, às vezes, a gente quer sentimentos, ações que ele não tem. não tem Pra para nos dar. Nunca às vezes. teve, e nunca teve. O problema é que naquela fase não da tem pra paixão, dar. você acha que ou aquilo não tem É. importância, ou enfim, você releva. Aí depois você quer cobrar algo que o outro nunca disse que ia te dar. E nem tem para dar, ele não é delicado. romântico, ele é não sei o quê. Agora, Dorothy, pior seria, por exemplo, puxa, você cortou o cabelo, não gostei. Tem que dizer assim, gostava mais do outro. Tem que ser esperto. Se você não gostei do cabelo, não vai dar certo. Não, é porque eu usei esse Tem que exemplo ser hoje, esperto. mas são coisinhas que a gente tem que ter esse tato. Gente, com você o está outro. falando isso, Dorothy, eu me lembro da frase que eu mais amo daquele filme Avatar, que é a coisa mais linda do mundo, e que é sobre isso que você está falando. Eles não dizem eu te amo, eles dizem eu vejo você. É isso aí, entendeu? Cortou o cabelo, não falou nada, dá a impressão que... Entendeu? Ao passo que se disser até que Você está é muito feio, mais que o você... corte do cabelo, né, Adriana? Não, mas eu coisa que eu entendi, acho- entendeu? É melhor falar ficou horrível do que não falar nada, porque se falar ficou horrível é sinal de que prestou atenção, entendeu? Não falar nada dá a impressão que não está nem aí mesmo, tanto faz o cabelo assim, o assado, tanto faz. E é uma coisa assim, em todo relacionamento que eu acho importante, por exemplo, em todos os locais que eu trabalhei, eu sempre quis saber o nome das pessoas, desde o gari que limpava a escola, a merendeira, os professores, todos os funcionários, que eu acho que é uma questão de identidade e você dá uma importância para aquela pessoa, para você. E isso
é importante em todos os relacionamentos, esse cuidado, esse olhar, o que você falou. Você ver o outro. Dá esse... Outro esse dia, no encontro. metrô, eu fiquei impressionada. A mulher estava varrendo a escada, todo mundo passava por ela, a mulher parecia invisível. Eu estava vindo. Falei, cara, que absurdo. Aí, quando eu passei por ela, eu falei, bom dia, tudo bom? Ela, tudo bom dia. Porque eu fiquei imaginando, a pessoa está ali limpando, entendeu? E os outros passam, pode esbarrar nela, entendeu? Como se ela fosse invisível. Uma coisa estranha isso demais, E entendeu? isso a gente leva para dentro de casa, para nossas relações familiares, né? A gente tem que ter esse olhar diferenciado mesmo, essa preocupação com o outro, seja como a Jane falou, é o amigo, é o parente, é o filho, que eu acho que a gente tem Isso que é cultivado, né? É cultivar. É isso que ele fala, do cultivo do casamento, né? Do amor. Foi a mensagem de Emmanuel. Ele fala não é uma coisa que você que surge, é uma coisa que você cultiva. Cultiva. Né? O amor não é um troço, esse é um copo. Isso aqui é o amor. Não. O amor você vai construindo, vai cultivando e tem que regar sempre, né? Igual que tem até um outro, agora eu não vou me lembrar qual é, mas tem uma mensagem que faz essa correlação de regar, igual a sementinha. Você tem que regar sempre. Ter paciência, aquela custa ter paciência, uma hora ela está feia, aí você vai lá, poda, entendeu? E não sei o quê, blá, blá, blá. E muita gente não tem essa paciência. Né? Acha que comprou aquilo pronto, e aí, já que eu já comprei, agora já é meu, então deixa aqui. Né? E não cultiva. É porque até amigos, uma pessoa tem dificuldade de manter uma amizade. Não tem uma amizade antiga por isso. A primeira falha que ela acha que a pessoa tem, já vai afastando. Né? Já descarta. Né? Quer dizer, só o que você gosta é que é bom, só o que você pensa é que está certo. Não é por aí, né? Exatamente. Então, casamento, então, que é todo dia, toda hora, você tem toda a liberdade de falar o que você quer. Eu tenho muito essa coisa comigo. Eu até comentava isso com a minha irmã ontem de noite, por causa de uma situação que aconteceu. Você conhece todo mundo, né? Você conhece um mundo de gente, tem um monte de amigos. Os amigos desaparecem na sua frente, deixam de dar notícia, a pessoa não tem coragem de mandar uma mensagem, não tem coragem de perguntar como a pessoa está, ou por mensagem, ou por telefone. O telefone a gente nem fala mais muito por telefone, né? A pessoa não pergunta, não quer saber, sabe? Então, é aquele negócio, sabe que a pessoa está doente, é incapaz de... eu vou perguntar hoje, sabe? Morreu. Eu tenho o hábito, às vezes, de acompanhar essas coisas, né? Porque eu acho que isso é tão bom. Como eu gosto de receber, de ser tratado dessa forma, eu tenho muito cuidado com isso. Fulano sumiu, fulano não está aparecendo, não está dando notícia, não está mandando mensagem. Eu vou lá e mando, assim mesmo, sabe? Eu mando, porque eu quero saber como é que está, como é que se melhorou do resfriado, se melhorou do tombo, se melhorou da tristeza. Eu tenho essa preocupação, porque eu acho muito desagradável você estar sentindo as coisas, você está vivenciando situações e todo mundo, a vida é muito corrida, ninguém tem tempo. Eu não acho que seja só isso. Eu não acho. Sabe? A gente sempre tem um tempinho, sim, de mandar pelo menos uma mensagem, de perguntar como a pessoa vai, de saber, né, notícias. Eu não concordo com essa falta de tempo, com essa correria. O cultivo, para mim, é isso. O cultivo de amizade. Eu tenho amizades. Outro dia, há pouco tempo, eu fui almoçar com um colega aqui na Praia de Botafogo, 60 anos de amizade. Ele fez aniversário dia 10 de junho. A gente se fala no aniversário, a gente se fala no Ano Novo, no Natal, a gente manda Feliz Páscoa. Quer dizer, do grupo, é claro que, de repente, deve ter 3 ou 4 que estão vivos, porque são colegas de adolescência, mas meia dúzia está vivo. Mas eu, pelo menos, tenho essa preocupação de saber como é que o fulano está, saber como é que a fulana está passando. Tá? Mas
Agora, com essa correria, as pessoas atribuem, sabe, essa falta de atenção à falta de tempo. Se acomoda, né? Mas isso, Glória, isso é o cultivo do amor. A Sim. amizade é amor também, né? São os relacionamentos. E o que você faz é cultivar o amor, se preocupando, querendo saber notícias. Tem uma situação aqui que a Camila às vezes falava assim: ah, mãe, mas fulano nem me procura. Eu falei: procura você. Não é porque o outro não faz que você Nossa, vai eu deixar canso de de fazer. falar isso. Todo mundo que reclama. Pô, nunca mais o fulano me ligou. Eu falei, será que ela também não está pensando a mesma coisa de você? Porque você também nunca mais ligou. Aí a pessoa ficou me olhando assim. Eu não lembro, porque eu não lembro do meu aniversário, mas eu lembro do aniversário do fulano, eu ligo. Eu cumprimento, eu mando mensagem, sabe? Eu também já ouvi muito isso. Eu não vou ficar me preocupando, não lembro, sabe? Não liga do meu aniversário, por que eu vou ficar lembrando? Lembrou, liga. Lembrou, fala, sabe? Não é porque o outro não faz que eu vou deixar de fazer, né? Que eu vou deixar de fazer. Eu também acho que não, sabe? Eu estou com uma colega que arrumou um resfriado, ela está umas 3 semanas resfriada. Quase toda semana, não fico enchendo o saco. Mas quando toda semana eu digo, como é que você está? Ah, estou melhorzinha. Tá, beijinho, melhora. Eu acho que isso aí é tão bom, sabe? Eu acho que isso é tão importante, mas eu não vejo isso. Eu não tenho isso muito como recíproca, não. Eu vejo uma falta de tempo, uma falta de, sei lá, de interesse. As pessoas não priorizam, né, Glória? Adriana, eu estou achando que isso é indireta para a gente, tá, Adriana? Não. A fala da Glória, entendeu? Eu estou mandando recado para a gente. Por você. Tu deixa de ser fofoqueira, hein, o tal de Dorote. Ô, Dorote, fica quieta. O cara do Uber chama ela de Dorote. Não. Que horas são? Eu estou 6:30. tentando. Eu só vou explicar essa situação. Meu nome, eu não sou mais Doroti, eu sou Dorothy para todo mundo, né? Já me acostumei que ninguém me chama de Doroti, é Dorothy até um pouco. Fica mais chique. Fica mais Foi chique. isso que a moça falou, é mais chique. Só que na minha formatura do ensino médio, o homem falou no microfone, Dorote. Aí Dorote, né? Aí eu comentei isso com elas. Quando eu entro no Uber, o rapaz falou, senhora Dorote, olhei para a cara dele, estava querendo bater nele. Aí eu falei, é Dorothy. Ai, desculpa, que não sei o quê. Eu falei, gente, o Dorothy tudo bem, é chique, mas Dorothy, não. Sacanagem. Então, Dorothy está melhor. É melhor chamar de Dorô, pronto. Dorô. Nem Dorothy, nem coisa nenhuma. É Dorô. Pronto. Mas é assim mesmo. Assim. A gente... Não é mensagem, não, mas não é recado, não. Mas eu realmente fico muito impressionada, sabe? Que eu vejo assim, às vezes, a pessoa está uma vida com você, desaparece, adoece, se afasta, ninguém pega, ninguém liga, ninguém pergunta, ninguém dá notícia, sabe? Sei. A Vera Caribé, as pessoas, né? Doente há quantos anos? Então, uns 2 anos ou mais que a Vera está doente, né? Então, é aquele negócio, ela não dá, agora ela anda respondendo mais ou menos, mas eu sempre dou um jeito de perguntar como é que está a Vera. Né? Ela esteve terça-feira tomando passe. Ela tem ido de vez em quando tomar passe. Que coisa às boa. terças-feiras à tarde. Só que há pouco tempo ela teve internada, que ela teve pneumonia e infecção urinária. Mas essa no dia da festa, né? Na festa junina ela estava internada. Aí, nessa terça, ela tomou passe, está bem melhor. Ela está com fraqueza nas pernas, está andando de andador, mas, assim, ela já engordou, porque ela emagreceu muito no período que ela ficou mal. Agora ela já está mais gordinha, mas ela está fazendo fisioterapia para fortalecer as pernas, que ela não consegue andar sozinha. Mas ela está muito melhor, né? A fisionomia dela, ela já sorri. Ela não ria, não sorria, né? De vez em quando ela dá um espetáculo até no Facebook. Aos pouquinhos, se Deus quiser, ela volta.
Ei, Glorinha? oi, Glorinha? Tudo eu? bem? Tudo bem, Tudo querido? E bem? você? Tudo. Eu estou Constança. escutando, eu tô aqui quietinho, eu estou escutando aqui a sua fala. Você não acha Sim. que você cria expectativa demais nas pessoas? Não, não Acho que você acho, faz a sua não. parte. Você, tipo assim, não é criar expectativa, tipo assim, às vezes a gente quer que algo aconteça, mas esse algo não acontece. A gente faz a nossa parte e a vida é essa, entendeu? E vida que Tipo assim, às vezes segue. a gente cria expectativa demais. Quer que eu receba isso de volta, ou quer que todos façam da mesma maneira. Mas as pessoas são diferentes, entendeu? Às vezes você não pode esperar uma coisa que a pessoa não pode dar. A Cada um dá pessoa, o às que vezes, tem, está né? fazendo aquilo ali, de repente, para a pessoa, falou uma vez por ano. Para você, pô, que absurdo, uma vez por ano. Mas para aquela pessoa, aquilo é o máximo que ela pode dar. Entendeu? Eu acho, assim. Às vezes a gente Tem cria isso. expectativa demais, A entendeu? conversa começou no nível de cultivo de amor, cultivo de amizade. Eu estou falando deu uma desviada aí a conversa, mas eu continuo falando de cultivo de amizade, cultivo do amor. Esse é amor também, né? Amizade eu acho que é o amor mais honesto, mais sincero. Ou você gosta ou você não gosta, né? Então, é o cultivo do amor. Você se preocupar com o outro, você saber como é que o outro está, né? Eu comecei a falar nesse sentido. Agora, o que os outros fazem, realmente, eu não deixo de fazer porque os outros não fazem. Absolutamente. Porque é justamente por isso que cada um dá o que tem. Né? Então, é justamente por isso. Agora, eu não deixo de fazer porque o outro não faz, porque, né, vou deixar de cumprimentar o outro porque o outro não me cumprimentou, vou deixar de falar porque não falou, não. Justamente isso que eu estou citando. O cultivo do amor é isso, é a preocupação que você tem, de um modo geral. E a gente está aqui para isso, para aprender a amar, porque a gente não sabe, né? Então, se a gente não exercitar isso, vai aprender quando? Né? Vai deixar para a próxima? A gente tem que errar muito para aprender. Mas então a gente sabe que a gente erra para aprender, mas a gente percebe, eu acho que no grau da escolinha que a gente já está caminhando, a gente percebe quando a gente falha, quando a gente está falhando, quando a gente não está agindo da forma como deveria agir. Então, a gente percebendo, a gente dá uma consertada, né? Eu, pelo menos, Depende, né? Porque aí tem o orgulho, muita gente percebe, mas aí fica constrangida e acha melhor não falar nada. Enfim, mas isso tem tanta variação, gente. Já não é casamento nem divórcio, não é divórcio. Pois é, Divórcio. Jane falou tudo agora. Amizade é amizade, não é casamento nem divórcio, gente. Olha lá, olha a hora. Olha a hora, Tereza. Não, porque eu sou uma que demoro a acabar a reunião e tudo, mas eu acho que nós já trocamos experiências o suficiente. Vocês é que sabem. Estou aqui, adorando ficar com vocês, adorando que a Não, nós também. Eu Adriana também, trouxe, claro. pois mais, a gente tem que respeitar a hora, né? Sim. Até que horas que a gente vai, geralmente? 16h30 ou 16h40? Que 16? 18. Vai ficar até de madrugada, 24 horas. 12 horas. São 40 minutos. Que tempo a nossa reunião? Mais de 40, são 18h40, uma hora. Tem mais de uma hora já. Tem a mais gente de 1h40. Então é. Se bem que a gente Então, não começou às Adriana, 5, né? Então E vamos eu, a encerrar. Jane, eu já vi de manhã, estou vendo agora, é muita Jane na minha vida hoje. É mole? Eita! exigi muito de você, ele adorou.
Então vamos Mas o estúdio é encerrar. tão bom. É. Dorothy, Você falou do cabelo dela, Jane? Dorothy. Não, mas estava uma graça quando ela chegou mesmo. Agora também está, né? Mas eu notei quando ela chegou lá. Vamos lá. Dorothy, né? Você não falou que é porque ela é mãe? Mãe é assim, a gente vê toda hora, de manhã, de tarde, de noite. É isso mesmo, por isso que eu não reclamo, estou brincando. Então vamos lá, gente. Adriana, com você a palavra agora. Vamos fazer a prece de encerramento. Vamos agora aquietar nossos corações e agradecer. Só temos a agradecer, Senhor, por esta oportunidade de ler, de ouvir, de refletir a respeito dos teus ensinamentos. Sabemos que ainda somos muito infantis para compreendê-los na essência, mas também sabemos que estamos a caminho. Que o Senhor envolva todos nós para que tenhamos uma semana de paz e de harmonia e para que consigamos, seja com um amigo, com o cônjuge, com os filhos, com qualquer um dos nossos relacionamentos, parar para refletir sobre como estamos lidando com eles. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, até sábado, né? Se Deus quiser. Sábado que vem. Deus Alguém... quiser. Adriana, a reunião está aí. Vocês querem falar mais alguma coisa? Adriana, desliga. Que Deus Pode te ir. amado. Hein? Está Eu gravando bebi- ainda, não é melhor Está assim? gravando, peraí.